a gente tem casos bem próximos da nossa realidade, né? Políticos de nome, de certa forma, estadual. E trazendo um pouco para a nossa realidade, tem o caso do atual prefeito de Capanema, que também responde a alguns processos na justiça. De que forma a lei aprovada e sancionada pelo presidente da República vai interferir na candidatura, na vida política de homens como esses? Inclusive, um jornal de grande circulação em Belém já divulgou uma lista de mais de 200 pessoas que já estão inelegíveis por conta de falta de prestação de contas ou contas irregulares do Tribunal de Contas da União. Isso só é uma lista, né? Porque deve sair outra lista aí do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do município, o próprio Tribunal de Justiça deve fazer o levantamento dessas pessoas condenadas desses crimes que a lei de inelegibilidade prevê. Agora, essa lista ela vai sofrer modificações com o tempo, né? Uns vão ingressar nessa lista, outros vão sair. Então, essa lista ela vai ter muitas modificações. Realmente, pessoas conhecidas, olha, recentemente, vamos só dar um exemplo, com aquela condenação do ex-deputado Cefé, foi amplamente divulgado e na mídia nacional. É interessante que essa condenação dele, que foi de primeira instância, foi dada pela uma juíza, a doutora Graça, essa condenação não torna ele inelegível. O caso do Cefé, essa condenação grave de pedofilia, só foi em primeira instância. Ele recorreu para o Tribunal de Justiça e, tendo uma condenação do Tribunal de Justiça, ele vai se tornar inelegível por essa questão de crime contra crime sexual. Outro exemplo também muito próximo daqui de todos nós é do prefeito municipal de Capanema. Ele responde um processo de homicídio na justiça, inclusive quem quiser consultar, está no site aí do Tribunal de Justiça do Estado, a movimentação toda processual. Esse processo não está aqui em Capanema, porque com a eleição dele, ele adquiriu foro privilegiado e esse processo a juíza encaminhou para o Tribunal de Justiça, que é o foro competente. Inclusive, esse foro privilegiado, que muitos criticam, porque é um privilégio para o cidadão a não ser submetido a um tribunal de júri popular na cidade. Então, isso é um privilégio que foi concedido a ele, que a população concedeu, elegendo ele prefeito municipal. Esse processo está no Tribunal de Justiça e vai ser julgado. Se for julgado nesse período e se for condenado, ele se torna inelegível numa próxima eleição. Porque é interessante observar que essa questão da inelegibilidade, ela é avaliada, examinada, observada no registro da candidatura, né, que vai começar, inclusive, dia 5 de julho. E nas próximas eleições. É esse momento que vai se avaliar se ele é inelegível ou não. Então, cada caso é um caso que vai se avaliar. Mas o crime que ele responde, o prefeito municipal, que é um crime de homicídio, está em uma das hipóteses da lei de inelegibilidade. Quando a lei foi aprovada, houve alguma modificação do texto original? Se houve, quais foram as principais modificações? Olha, a gente sabe que houve um esforço muito grande, tanto da sociedade, com a pressão, né, popular, os movimentos que foram criados, inclusive lá em frente à Câmara. Houve um esforço muito grande, tanto pela população como para os parlamentares aprovarem essa lei. Houve poucas modificações, inclusive, para que ela fosse aprovada dentro do prazo, porque ela teria que ser aprovada antes das convenções, para ela poder valer nessas próximas eleições. Então, houve poucas modificações. Uma delas, justamente, foi que no projeto original previa a condenação apenas de um juiz, né? O juiz de aquela decisão monocrática. E eles entenderam, foi a única, salvo engano, mas foi a única modificação realmente significativa que teve para ela se transformar em lei, que a condenação do candidato que vai se tornar inelegível só por um tribunal, por um colegiado, que é um corpo de magistrados que proferem a decisão. Então, foi essa, eu acho que a modificação maior entre o projeto de lei e a lei. O resto, praticamente, prevaleceu, os crimes graves, todinhos que estavam previstos no projeto original, foi aprovada a lei na íntegra. Dando uma rápida lida em alguns artigos publicados pela imprensa, a gente percebe que a lei fala de forma clara em crimes eleitorais, como, por exemplo, a compra de voto e o desvio de verba pública. De que forma a lei vai punir esse tipo de crime?
principalmente os políticos acabam colocando na cabeça da população que o eleitor que acaba se vendendo também é responsável pelo crime eleitoral, e isso, de certa forma, inibe o eleitor a fazer a denúncia no local competente. O eleitor ele pode ser responsabilizado, de certa forma, por vender o seu voto, por participar desse processo de corrupção eleitoral? A lei da ficha limpa realmente contempla essas situações, ou seja, tornou mais rígida essa questão da compra de voto. Mais uma vez a gente volta a falar nesse assunto, porque é uma questão muito corriqueira em toda eleição, essa compra de voto. A gente sabe que os políticos se aproveitam da vulnerabilidade da sociedade, as pessoas de baixa renda, as pessoas necessitadas. A maioria dos políticos, a gente sabe que eles compram voto, mas isso daí é muito prejudicial para a democracia, é muito prejudicial para a cidadania, porque essa compra de voto, ela se torna um grande mal para a sociedade. O eleitor, para que ele entenda o malefício que é ele vender o seu voto, eu vou colocar de uma forma muito simples, muito clara. O eleitor, aquela pessoa que vendeu o seu voto, na última eleição, acho que era R$50, o preço que a pessoa estava oferecendo, o candidato oferecendo para comprar o voto. Quem vendeu o seu voto por R$50, aquele compromisso do candidato terminou naquele momento. Por que terminou naquele momento? Porque encerrou ali, está aqui os R$50, comprei o voto. Só que o eleitor que vendeu o seu voto, aqueles R$50, ele vai ter que se virar aos 4 anos. Por quê? Porque aquele candidato que compra o voto do eleitor, ele vai recuperar esse dinheiro quando ele for administrar uma verba da saúde, da educação, de uma assistência social, de uma obra, uma construção, de algum serviço público. Tenho certeza que esse candidato que comprou o seu voto, ele vai recuperar esse dinheiro quando ele estiver administrando aqueles recursos públicos. Aí aquele cidadão que recebeu aqueles R$50, ele vai ter que comprar durante os 4 anos. Tenho certeza que ele vai ter que comprar a medicação, porque vai faltar medicação no posto de saúde. Ele vai ter que pagar um médico, porque não vai ter dinheiro do poder público para pagar o médico, para comprar remédio. Aquele dinheiro que vinha para merenda, para comprar merenda para um mês, ele vai comprar só por uma semana, vai superfaturar aquela nota e ele vai recuperar aquele dinheiro que ele comprou o seu voto. Então veja o prejuízo que é para o eleitor que vende o voto, porque naquele primeiro momento ele acha que ele está ganhando. Ele ganha naquele momento, mas sofre durante 4 anos. Por quê? Porque aquele candidato vai recuperar aquele dinheiro, vai tirar o dinheiro público e vai recuperar aquele dinheiro que ele lhe deu. Agora, o eleitor não é prejudicado em nada. Aquele eleitor que denuncia, mais uma vez nós vamos colocar isso aqui, aquele eleitor que denuncia que vendeu o seu voto, ele não é prejudicado na justiça, pode ter certeza. Tanto é que está aí a prova, a lei da ficha limpa vai prejudicar quem? Vai se tornar inelegível quem? É o candidato que comprou o voto, não o eleitor. O eleitor não sofre nenhuma penalidade, até porque a penalidade dele ele vai sofrer justamente nos 4 anos de governo. Quando um governo fecha um posto de saúde, ele está economizando por mês quanto daquele posto de saúde, que é um serviço que não está sendo prestado para a população? Quando ele fecha um serviço de uma assistência social, uma creche, uma escola, quanto ele não está economizando por mês? Com que pretexto ele tá economizando esse dinheiro? Então, isso tudo quem é prejudicado? É justamente o eleitor que vendeu seu voto. Então, eu até digo para esse eleitor, se ele está tão precisando, está com tanta precisão daquele dinheiro, naquele momento, até pode receber por uma ajuda, mas não vote naquele candidato que comprou o seu voto, porque aquele candidato vai recuperar esse dinheiro quando ele for eleito. Vote em um que não vendeu, que não comprou o seu voto. Por quê? Porque aquele candidato que não comprou o seu voto, ele não vai precisar desviar o recurso público para recuperar esse dinheiro. É importante colocar isso de uma forma muito clara, muito direta para a população, porque nós que trabalhamos no interior, a gente vê essa prática muito maléfica, tanto para o cidadão, tanto para a sociedade, tanto para a cidadania, e a gente tem que colocar realmente, é uma realidade nossa,
e que a gente combate, a gente contra, e o que a gente puder fazer para que essa prática seja realmente eliminada da política, a gente faz. Mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa Via Direta Cidadão. Não saia daí.